Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente tá fazendo mais um vídeo da nossa catequese, né, no YouTube, no canal Nova Ponte Católica. A gente já tá indo pra nossa aula de número 22. A gente tava falando sobre a Santíssima Trindade. Peço um pouco de desculpas, né, pela demora do vídeo. Eu tive alguns probleminhas técnicos, mas estamos aqui, né. Na descrição, no final do vídeo, vocês podem ver que a gente já está movimentando o nosso canal, né, ou seja, o nosso Instagram, onde 10 horas da noite tem a nossa live com os 40 Pai Nossos pela nação, até o final das eleições. Também temos o nosso canal no TikTok, né, que a gente faz pequenos apanhados, curiosidades da igreja, também é de formação, mas é um conteúdo mais conciso, né? Então é isso, meus irmãos. Vamos consagrar essa aula à Nossa Senhora, pedir que ela adentre no coração de cada um de vocês e que também o Espírito Santo de discernimento e sabedoria possam realmente ter o real entendimento do quanto é importante a nossa doutrina, meus irmãos. Estaremos sempre reunidos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos começar a nossa aula. Nós paramos, né, no parágrafo 249, que é a Santíssima Trindade na doutrina da fé. Então, vamos lá. A formação do dogma trinitário. A verdade revelada na Santíssima Trindade esteve desde as origens, na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação da catequese e na oração da Igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos apóstolos, né? Como na seguinte saudação retomada na liturgia eucarística: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la de erros que já estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiado pelo senso da fé do povo cristão. Então vocês já entendem que é muito importante que, desde o começo do início da Igreja, nós estávamos em luta constante contra as heresias, contra os falsos entendimentos que fogem daquilo que Cristo quis nas nossas vidas. E o entendimento da Santíssima Trindade foi muito importante para que a Igreja ela não se dispersasse, para que ainda se mantesse viva as tradições. Vamos continuar. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma termologia própria, recorrendo às noções da origem filosófica, substância, pessoa ou hipostase, relação, etc. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu sentido novo, inautido a esses termos, chamados a significar a partir daí também um ministério inefável, que supera infinitamente tudo que nós podemos compreender dentro do limite humano. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes, também traduzido por essência ou por natureza, designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipostase para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em sua distinção real entre si. O termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na residência de um aos outros. Dogma da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, a Trindade, ela é única. Não professamos três deuses, mas um só, Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade. Cada um delas é Deus por inteiro.
O Pai é aquilo que o Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que não é o Pai. E o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada um das três pessoas é esta realidade, isto é, substância, a essência ou natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si, por suas relações de origens. O Pai é o que gera, o Filho é o que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente na relação que as confere umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala dessas três pessoas considerando a relação se crer, todavia, em uma só natureza ou substância, pois tudo é uno, tudo é uma coisa só, sem relação de oposição. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo, o Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazeriano, denominado também o teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com a qual quero morrer, que me fez suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Retiro-me a profissão de fé no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós, e por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu a dou a vós como companheiro e dona de toda a nossa vida e vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos, cada um considerado em si mesmos é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos, nem comecei a pensar na unidade. Sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade. Sou reconduzido à unidade. Maravilhosa, né? Só um santo da igreja, com plenitude do Espírito Santo, para entender a profundidade e entender e se submeter a esses mistérios, que também é importante. A gente deve se submeter aos mistérios da Trindade e entender que nós temos limitações de entendimento. A gente tem até certo ponto de entender essa Trindade, mas ela age nas nossas vidas. É igual aos anjos. Os anjos, eles agem de forma muito esplêndida nas nossas vidas, mas a gente não tem um real entendimento da ação angélica, né? Então vamos lá, vamos continuar. As obras divinas e as missões trinitárias. Deus é benitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio da benevolência que Ele concedeu, desde antes da criação do mundo, do seu Filho bem-amado. Predestinou a adoção como filhos. Isto é, configurem com a imagem de seu Filho, graças ao Espírito que por adoção vos torna filho. Esta decisão prévia é uma graça que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos, proveniente diretamente do amor trinitário.
Este se desdobra na obra da criação em toda a história, na salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito Santo prolongadas pela missão da Igreja. Toda a economia divina é a obra comum das três pessoas divinas. E, efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a sua obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus é Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante do qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em que são todas as coisas, sobretudo as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outra assim, todavia, a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glórias ao Pai e faz pelo Filho no Espírito Santo, quem segue a Cristo e faz porque o Pai atrai e o Espírito Santo o impulsiona. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita na Santíssima Trindade. Entretanto, desde já, somos chamados a ser habitados na Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos dele a nossa morada. João, capítulo 4, versículo 23. Maravilhoso, né, meus irmãos? E olha como é que é lindo essa passagem aqui do Catecismo. Prestem atenção, meus irmãos. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim, para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós. Ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade de vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu. Vossa amada morada é o lugar de vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, que entregue a vossa ação criadora. Maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente estuda a Trindade, a gente consegue entender a profundidade do amor do Cristo nas nossas vidas. Nós conseguimos entender um pouco de como ele age de formas misteriosas, mas únicas. De como o Pai que gerou o Filho pelo amor à humanidade e que esse Filho nos deu como graça a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para que a gente pudesse nos unir, pudéssemos nos lavar, pudéssemos ser santos na terra. É maravilhoso, meus irmãos. E lembre-se, quando a gente professa a nossa fé, do qual a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembre-se que eles são uma pessoa só, um Deus só, mas que age de diversas formas maravilhosas nas nossas vidas. E é por isso que a gente sempre tem que clamar que o Espírito Santo entre nos nossos corações, que Jesus Cristo haja nas nossas vidas e que um Deus Pai possa abrir os desígnios das nossas vidas, não por nós mesmos, mas que possamos fazer a santa obra dele nas nossas vidas, para que quando a gente adentre a porta do céu, ele possa olhar nos nossos olhos e dizer: aquele dali é uma ovelha minha, pode passar. Então é isso, meus irmãos. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa aula da catequese. Que possamos ser ponte para aqueles que estão no abismo.
Fique na paz. Tchau, tchau, meus irmãos.